Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Sabe quando você pega um livro pra ler que não necessariamente é um thriller, mas ele tem tanto suspense que você fica fisgado ali nas páginas, você não consegue parar de ler até descobrir o que tá acontecendo? São esses livros que eu vim indicar pra você hoje. Do Luiz Fernando Veríssimo, em que ele fala que pra ele, basicamente, todo romance é um romance policial, que a diferença é que um romance policial de verdade, a gente vai ter uma investigação, a gente vai ter um corpo, vai ter esses elementos que vão definir, né, o gênero como um thriller policial. E os romances que não são policiais, ainda assim, eles sempre envolvem algo a ser descoberto, porque pra ele o romance é sempre um desvendar de uma história que vai sendo revelada. Pra quem quiser ler a entrevista, eu vou deixar o link aqui embaixo. Pensando nisso, eu separei alguns livros que me fisgaram por esse aspecto do suspense, mas que são livros que às vezes fica um pouco confuso da gente pensar neles como thrillers, porque eles não trazem aquelas situações típicas de thrillers. Quando eu digo isso, a gente sabe que tem thrillers de todos os jeitos, tem policial, tem psicológico, mas esses livros que eu tô trazendo, eles não se enquadram necessariamente nessas categorias, ou eles vão trazer situações que são muito cotidianas, ou são livros que a gente espera uma situação de romance, mas em que ainda assim o suspense é um ingrediente fundamental da história. O livro que pra mim foi o primeiro quando eu pensei em fazer esse vídeo pra vocês é O Pacto, da Jodi Picoult. É o primeiro livro que eu li da autora, e embora eu tenha lido o livro, acho que em 2011, ainda assim eu lembro de passagens desse livro como se eu tivesse lido, sei lá, semana passada, de tão marcante que a história foi pra mim. E tanto ela não se enquadra aqui com o que a gente espera inicialmente de um thriller, que o livro tem escrito aqui na capa dele uma história de amor. Aqui a gente vai ter a história de um casal adolescente, eles são amigos desde criança e eles são basicamente unha em carne, ninguém consegue ver os dois separados, eles estão sempre juntos, eles têm aquela conexão que realmente parece que nem é dessa vida. Acontece que eles fazem um pacto de suicídio e o garoto sobrevive. E aí começa toda uma investigação pra descobrir, será que eles realmente fizeram um pacto de suicídio? Será que ele matou a garota? O que tá envolvido aqui na história? E por mais que eu esteja falando nesses termos, né, de investigação, porque a gente tem a morte da menina e tudo mais, a investigação em si não é o foco da história. O foco é realmente a relação entre eles, o que existe entre cada um desses jovens. A Jodi Picoult, ela delimita muito bem as personagens, ela traz os conflitos com muita sensibilidade, com um olhar que é muito típico realmente dos livros dela. Então o foco são as pessoas, não a investigação. E é um livro em que o suspense ele é tão forte que eu lembro que quando chegou ao final, antes, né, de uma passagem aqui, de ter uma revelação, eu tava tão ansiosa pra saber o que ia acontecer que eu precisei tapar uma parte do livro, porque senão eu não ia me aguentar e eu ia pular e eu ia ler lá embaixo antes de chegar ali, porque eu precisava saber o que ia acontecer, de tão angustiante que foi a leitura. Outro livro que, se você ler a sinopse que tá na contracapa dele, vai até usar a palavra thriller psicológico, é O Milagre, da Emma Donoghue. Só que também a gente não vai ter aqui um thriller psicológico tão típico, porque eu acho que no thriller, quando a gente tá lendo, a gente tem aquela tensão muito mais forte na leitura, mesmo, né, no psicológico, a gente vai sentindo essa tensão. E aqui, não que a gente não sinta a tensão, mas também a gente vai ter um olhar muito suave para as personagens, para aquilo que as constrói. No caso, o livro é um romance histórico porque ele se passa no final da década de 1850, na Irlanda, quando uma enfermeira inglesa é contratada para tomar conta de uma garotinha irlandesa que, segundo o que dizem, não come há 4 meses, mas a garota tá inteira, tá super bem. E as pessoas acham que aquilo que elas estão vendo é um milagre. Só que a enfermeira não acredita muito nessa e justamente ela vai investigar a garota para descobrir se existe alguma trama por trás, o que tá sendo feito para essa garota ser mantida viva. E conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo as relações ali entre as personagens, a gente vai descobrindo o que é que tá envolvendo essa situação. Só que o livro ele vai se desenrolando muito calmamente, ele não traz aquela leitura voraz, aquela coisa realmente que você precisa ler de uma vez. Eu acho que quando chega mais ao final do livro, sim, a gente adquire esse ritmo mais veloz, porque quando a gente tem as revelações. E é também um livro que destrói a gente por causa de tudo aquilo que está envolvido entre as personagens, nas situações, mas ele não é assim tão típico em termos de suspense, só que esse suspense é um ingrediente fundamental da história. Outro livro em que o suspense está muito presente na trama é A Casa do Lago, da Kate Morton. Aqui a gente até tem
trama inicial de investigação, no sentido de que a protagonista, ela é uma investigadora, ela é uma policial, só que ela precisou ser afastada por conta de um caso, de uma má conduta que ela teve, e enquanto ela tá nas férias dela, ela vai tirar férias na Cornualha, na casa do avô, ela acaba encontrando uma casa abandonada e descobre que essa casa teve um trágico acontecimento no passado, onde um garotinho desapareceu e o caso sempre permaneceu em aberto. Por mais que a gente tenha a premissa da investigação, esse também não é só o que tem no livro. A gente tem um foco muito grande nas personagens, nos conflitos que aconteceram entre elas, nos conflitos interiores que essas personagens experimentam. A gente tem personagens diferentes aqui, então tem essa investigadora, tem uma moradora dessa casa que hoje é uma senhora já que escreveu livros policiais e na época em que tudo aconteceu era ainda uma adolescente, e a gente tem flashbacks e acaba descobrindo mais dessa família. Então a gente tem também a perspectiva das mulheres que moravam ali naquela casa. Então esse é um livro também muito emocional, em que vai lidar com esses conflitos emocionais entre as protagonistas e que é o que faz tudo girar aqui na história. É um livro que nem de longe a gente imagina que vai ter o suspense que ele tem quando a gente pega pra ler, pelo menos eu não imaginava. É o Tudo Aquilo que Nos Separa, da Rosie Walsh. Aqui a gente espera realmente, né, uma história de amor, porque a premissa é essa. É um casal que se conhece, passa uma semana incrível, é bem estilo de Amor à Primeira Vista, e depois dessa uma semana perfeita que eles têm, de perfeita sincronia, o homem acaba desaparecendo e a protagonista se vê pensando: o que foi que aconteceu? Por que ele sumiu? Será que o que a gente viveu não foi tudo aquilo que eu achei que a gente viveu? Então a gente tem a história de amor aqui no centro da história, essa ligação que eles desenvolvem um com o outro, só que a autora vai muito além. Então a gente tem esse suspense por trás do desaparecimento dele, sobre a protagonista tentando entender o que foi que aconteceu, e ela estabelece muitas conexões com o passado também, e isso tudo constrói a personalidade das personagens, ajuda a entender quem elas são, porque elas reagem da maneira que elas reagem. Então é uma história em que a gente se vê fisgada, não só pelas emoções das personagens, pela maneira sensível de como isso é descrito, mas também por esse suspense, por essa leitura voraz de querer descobrir o que foi que aconteceu. Eu não conseguia parar de ler o livro e fiquei completamente arrebatada por todas as revelações. Outra autora que é mestre em criar esse tipo de suspense, de prender o leitor com um mistério a ser desenvolvido, é a Liane Moriarty, e eu escolhi O Segredo do Meu Marido, que foi o primeiro livro da autora que eu li. Nessa premissa, uma mulher encontra uma carta que o marido dela escreveu, e ali, antes dela abrir a carta, ela encontra, né, a indicação que ela só deve abrir essa carta caso ele tenha morrido. Como ele não morreu e não tem a menor previsão de que isso vai acontecer, ela fica naquela angústia: o que tem naquele conteúdo, por que ele deixou essa indicação, será que ela deve ou não deve ler? O livro, então, ele tem esse conflito muito grande da personagem, primeiro em ler ou não ler o que o marido deixou, depois de ler o que fazer, qual é a coisa certa a se fazer. E por mais que a gente tenha essa situação totalmente angustiante, esse suspense sobre, primeiro, o que contém na carta e depois que história é essa que essa carta traz ali, o livro ele vai focar muito nas personagens também. A gente não tem o foco só nessa protagonista, mas a gente tem também outras personagens que vão estar de certa forma conectadas à história. E eu acho incrível essa capacidade da Liane Moriarty em construir toda essa trama em situações que são tão rotineiras. Os livros dela, pelo menos, né, os livros que eu li, eles trazem situações que são muito cotidianas, e isso faz a leitura realmente mais próxima do leitor, sem deixar de perder esse suspense, essa angústia, esse desejo em saber o que vai acontecer ali na história. Todos esses livros que eu indiquei pra vocês são livros, ó, queridinhos, amo todos eles, então fica a recomendação, porque foram pra mim excelentes leituras, e eu espero que elas sejam excelentes pra vocês também, se vocês ainda não tiverem lido. Se vocês já tiverem lido, conta pra mim o que vocês acharam. E se gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, e me acompanhe também nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.